Band Cidade. Oferecimento Ugine Esportes. Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, visita o Presídio Central de Porto Alegre. Secretaria afirma que a adesão de professores do estado à paralisação é pequena. Numa visita a uma das escolas mais tradicionais de Porto Alegre, uma surpresa. Salas com goteiras, livros da biblioteca danificados e fiação elétrica exposta. Dupla é presa por roubar cigarros no interior para revender em bairros carentes da Grande Porto Alegre. Com vitória, Inter se concentra para as quartas de final do Gauchão. Com goleada no fim de semana, Grêmio foca na Libertadores. Gaúcha vive um drama nos Estados Unidos. Depois de passar por cirurgia, jovem depende dos amigos no Brasil para pagar dívidas de saúde. Alugar um quarto de hotel ou um imóvel durante a Copa do Mundo vai pesar e muito no bolso. E a semana promete ter chuvas intensas no estado. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. Ugine Esportes. Tudo para tudo quanto é esporte. No primeiro dia de paralisação dos professores estaduais, menos de 2% das escolas aderiram totalmente ao movimento, de acordo com a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. O CEPER Sindicato ainda não divulgou um levantamento. Em Porto Alegre, a adesão foi baixa. O Instituto de Educação Flores da Cunha, no bairro Bonfim, teve as salas de aula parcialmente ocupadas. A direção aponta que 20% dos professores aderiram à greve. Já os poucos alunos que decidiram encarar a chuva e ir até a escola Júlio de Castilhos, no bairro Santana, encontraram o Julinho praticamente vazio. Cerca de 5 professores da instituição, que conta com mais de uma centena de profissionais no corpo docente, apareceram para trabalhar. Essa mãe trouxe o filho na esperança de que as atividades ocorressem normalmente. Quando o jovem retornou com a notícia de que não teria aula, ela lamentou a interrupção no ensino. Já estou enfrentando um problema enorme com a outra filha, a escola está interditada. Começar o ano assim dessa maneira é complicado, né? O diretor da escola não quis gravar entrevista, mas afirmou que em assembleia interna, o desejo de aderir à greve foi reforçado pela maioria dos professores. Esse aluno conta que a orientação dada na sexta-feira da semana passada foi de acompanhar os jornais para saber se haveria paralisação. Na dúvida, ele foi até a escola. Da minha turma, só eu. Daí eles disseram que era para me aguardar aqui fora, para mim ver se ia chegar mais alguém. A greve faz parte de uma mobilização nacional da categoria, promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e deve se estender por mais 2 dias. A Assembleia do CEPERS, que confirmou a adesão ao movimento no Rio Grande do Sul, teve mais uma vez como principal reivindicação o piso nacional do magistério. É bom que o governo saiba que o tamanho da mobilização e o tom da mobilização pode aumentar se ele não sentar para negociar com os CEPERS. A Secretaria de Estado da Educação orientou que pais e responsáveis devem levar seus filhos às escolas. O secretário afirmou que a maioria das unidades funcionou normalmente e também falou sobre as medidas que devem ser tomadas nas instituições que tiveram atividades paralisadas. Terão que apresentar um calendário que garanta a recuperação dos dias letivos, aulas aos sábados ou o prolongamento do calendário na metade do ano e ou no final do ano. E durante a visita da nossa reportagem ao Instituto Estadual de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre, os repórteres Max Correia e Onildo Reis se depararam com salas de aula cheias de goteiras, livros da biblioteca danificados e fiação elétrica exposta. Um problema antigo que atinge o prédio toda vez que chove.
No espaço reservado ao estudo de línguas estrangeiras, o piso está quase todo molhado, impedindo que os alunos possam utilizar o local. Na sala ao lado, é possível ver a origem do vazamento. A água da chuva escorre por uma das paredes, impossibilitando o trabalho em 2 peças. Boa parte da fiação elétrica está exposta. Algumas salas já estão interditadas eternamente, já há 2, 3 anos, mais até. E outras a gente vai trocando os alunos de sala. O cenário precário se repete em várias salas. Os vazamentos fazem com que constantemente os alunos precisem se deslocar para espaços inapropriados para poder ter aula. No segundo andar, parte da estrutura está interditada. Em dias como hoje, a biblioteca não pode ser utilizada. Os vazamentos são muitos. Algumas goteiras ficam entre as prateleiras. Livros como esse aqui, que chegou na biblioteca na década de 1950, estão na pilha de obras que estão secando desde a última chuva. Nos últimos 2 anos, 5.000 livros precisaram ser descartados. Tem um projeto de restauro que começou dia 2 de janeiro de 2013, para terminar em julho, terminou em dezembro e até agora não aconteceu mais nada. Depois de junho, se a obra não começar, só o próximo governo, se Deus quiser. E ele vai ter que querer, porque está difícil. Alguns alunos apelidaram os vazamentos de cachoeira, devido à intensidade das infiltrações em dias de chuva mais forte. Como as aulas já precisaram ser interrompidas diversas vezes, a rotina de estudos acaba ficando complicada. A gente estava numa sala onde tem muito mofo, a parede chega a ser verde e não sei quem tem problema respiratório passa muito mal dentro daquela sala. A gente teve que trocar para outra sala e naquela outra sala ainda tinha uma poça d'água. Era horrível. Com a estrutura danificada, o trabalho dos professores fica comprometido e, consequentemente, a qualidade do ensino. Quem é que vai gostar de sair de casa, onde está tudo quentinho, uma casa organizada, para vir para uma escola que está chovendo, que tem goteira? Então, não tem motivação. Os alunos não têm vontade de vir para a escola, não têm vontade de aprender. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, uma empresa terceirizada foi contratada para fazer os reparos, mas o andamento do projeto está atrasado. A previsão para o início das obras é só o final deste ano. E a frente fria que chegou hoje avança devagar pelo Rio Grande do Sul. Amanhã, essa instabilidade vai estar sobre a divisa do estado com Santa Catarina, mantendo as chuvas no oeste e também na metade norte gaúcha. Confira comigo. Nesta terça-feira, a chuva será forte, acompanhada de trovoadas e rajadas de vento ao longo da divisa com Santa Catarina e fronteira com a Argentina. Já na metade sul do estado, o destaque vai para o aumento do frio. O tempo permanecerá seco, mas a entrada de uma massa de ar polar manterá a temperatura mais baixa ao longo de todo o dia. Em Santa Maria, teremos chuva com trovoadas alternadas com períodos de tempo nublado e temperaturas entre 17 e 25 graus. Em Pelotas, tempo seco com sol entre nuvens e ventos moderados de sul, com mínima de 16 e máxima de 25 graus. E na quarta-feira, a frente fria entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e a passagem de uma área de baixa pressão vinda da Argentina e Paraguai causam temporais em boa parte do estado. E por aqui na Grande Porto Alegre, o tempo também vai ficar instável nesta terça-feira. Confira então comigo a previsão completa para a capital e também para a região metropolitana. Na região metropolitana e capital, teremos chuva com trovoadas alternadas com períodos de tempo nublado. Em Porto Alegre, temperaturas entre 19 e 24 graus. E na quarta-feira, a frente fria que passa pelo estado deixa o tempo instável, com possibilidade de temporais em boa parte do estado, inclusive na capital e região. Uma operação contra a lavagem de dinheiro foi deflagrada pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul e em outros 5 estados, além do Distrito Federal. Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam uma rede de lavanderias e postos de combustíveis para realizar os crimes. Segundo o Ministério da Fazenda, o total movimentado supera os 10 bilhões de reais. Em Porto Alegre foram apreendidos documentos na casa do jornalista Marcos Martinelli e do engenheiro Eduardo. E também houve apreensão. Em uma conta na rede social, Marcos Martinelli negou participação no esquema. Já Antonini não quis se pronunciar. Foi enterrado hoje o corpo da irmã do prefeito de Alegrete, que morreu em um acidente de trânsito ocorrido na BR-290, na altura de Vila Nova do Sul, no domingo.
Nadir Gomes da Silva, de 62 anos, estava no veículo dirigido por Erasmo Guterres Silva e a companheira do prefeito, Elinar Freitas Vasconcelos. Ambos se feriram, mas não correm risco de morte. A BMW derrapou na pista e bateu numa árvore. A estrada estava molhada por causa da chuva. Um foi preso mais de 10 vezes, o outro foi solto há poucos meses. A dupla detida hoje era especializada em roubo de cargas de cigarros. O material era revendido em armazéns e bares da região metropolitana de Porto Alegre. Eles são velhos conhecidos da polícia. A dupla é especializada em roubar cargas. Enilmar Fagundes, de 44 anos, ataca motoristas há 14 e foi preso mais de 10 vezes. Marlon Coziol, de 33, ganhou liberdade em outubro e voltou para o mundo do crime. A dupla foi presa depois de roubar uma carga de cigarros avaliada em mais de R$20 mil. Esses indivíduos, no ano passado, eles foram presos pela delegacia. Um deles estava em liberdade, conseguiu novos parceiros. Eles traziam as cargas para a região do Vale dos Sinos, onde eles conseguem colocar essas cargas em receptadores aqui na região. O ataque foi em Santa Maria, na região central do estado. A prisão ocorreu horas depois. Policiais da região central do estado seguiam os criminosos. Enquanto isso, agentes do DEIC de Porto Alegre iam no sentido oposto pela BR-290. O carro dos bandidos com a carga de cigarro roubada foi interceptado em Eldorado do Sul, na região metropolitana. Segundo a polícia, a dupla da Grande Porto Alegre vai de carro para o interior e rouba pelo menos uma carga de cigarros por semana nas regiões de Santa Maria e Cruz Alta. Eles retornam com um veículo carregado e distribuem a mercadoria em pequenos estabelecimentos de vilas e bairros de cidades como Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. A dupla de assaltantes foi reconhecida pelas vítimas, autuada em flagrante por roubo e, mais uma vez, voltou para a cadeia. 2 gaúchos assumiram ministérios hoje em cerimônia coletiva em Brasília. Miguel Rosseto é o novo ministro do Desenvolvimento Agrário, vaga que já havia ocupado no governo Lula. Já Neri Geller, natural de Seubar, mas que fez carreira política no Mato Grosso, assume o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agora o futebol, já estão definidos os confrontos das quartas de final do Gauchão. O Grêmio vai enfrentar o Juventude. O adversário do Inter será o Cruzeiro. As partidas foram definidas depois da última rodada da primeira fase do campeonato nesse fim de semana. O Inter, time de melhor campanha do Campeonato Gaúcho, entrou em campo diante do Lajadense com os reservas. O tão esperado gol saiu somente aos 34 minutos. Murilo, que havia acabado de entrar, encontrou o Wellington Paulista, que de cabeça fez o único gol da partida. O Lajadense até marcou com Lima, mas ele estava em posição irregular. Agora, claro, começa um momento mais difícil, mais decisivo. Um jogo só, você não pode jogar mal, porque não tem como recuperar. Punido por perda de mando de campo após um torcedor lançar rojões em jogo contra a Juventude, o Grêmio enfrentou o Pelotas no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A rodada final da primeira fase do Gauchão foi marcada por protestos dos árbitros antes de a bola rolar. Henderson foi a campo com os reservas. O Grêmio foi o primeiro a atacar. Nesta troca de passes entre os estrangeiros do time, Max Rodrigues e Alan Ruiz, quem se deu melhor foi o goleiro Diego, que defendeu. Na volta do intervalo, o tricolor seguiu no ataque. Mas o destaque mesmo foi a saída de Sandro Sotile, que encerrou a carreira. O centroavante de 40 anos, um dos maiores artilheiros da história do Gauchão, foi aplaudido até mesmo pelos gremistas. Em seguida, Henderson mudou. Colocou Jean Derete no lugar de Maxi Rodrigues. Ele entrou para mudar a história do jogo. 1 minuto depois da substituição, Jean aproveitou o rebote do goleiro e marcou o primeiro do Grêmio. Aos 33 minutos, com muita categoria, ele fez o segundo. Para finalizar, Everton fez o terceiro do tricolor. Placar final, Grêmio 3, Pelotas 0. Na próxima fase, o time de Henderson encara o Juventude.
Líder do Grupo B e garantido para a próxima fase do Campeonato Gaúcho, agora o Grêmio deixa de lado a competição e foca somente na Libertadores da América. Na noite desta segunda-feira, a equipe de Anderson inicia a viagem rumo à Argentina, onde enfrenta o News Old Boys na quarta-feira. Vale lembrar que o tricolor é o líder do Grupo 6 com 7 pontos e o News está logo atrás com 4. A gente está bem tranquilo, que nem eles vieram aqui, nossa torcida fez a diferença também para o nosso lado. Tenho certeza que a torcida deles vai fazer diferença para o lado deles, mas isso aí é fora de campo, fora a parte, dentro de campo é totalmente diferente. E a gente espera ir lá na quarta-feira e fazer um grande jogo, tenho certeza que a gente vai sair de lá com um resultado bom. Chico Garcia, boa noite. Boa noite. Dá para dizer que deve ser a partida mais difícil do Grêmio nessa primeira fase ou não? Dá sim, Juliano. O Grêmio que está embarcando daqui a pouquinho, dorme em São Paulo e amanhã embarca para Buenos Aires e depois Rosário, que é a cidade do News Old Boys, que é o adversário mais complicado dessa primeira fase. E ainda com uma dúvida na bagagem. A principal ausência é Zé Roberto, que semana passada, após o jogo aqui na Arena, sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo e por isso vai ficar 40 dias de fora. O Anderson Moreira ainda não definiu quem vai ser o substituto dele. O jogo de domingo, de ontem pelo Campeonato Gaúcho, promoveu aí uma espécie de vestibular entre os meias Alan Ruiz, Maxi Rodrigues e Jean Deretti, que parece ter aproveitado melhor, que entrou no finalzinho do jogo e acabou marcando 2 gols. Mas ainda tem o atacante Dudu ainda nessa fila para poder entrar, embora isso signifique uma mudança de esquema e a concepção de time que tem o Anderson Moreira. Mas é sem dúvida nenhuma o jogo mais complicado e como a Roberta Gabardo falou na matéria, o Grêmio voltando com um empate não é mau resultado não, porque o Grêmio hoje é o líder com 7 pontos e esse News que tem 4, ele não vencendo, não encostaria no Grêmio. Se empatasse, ficaria apenas com 5 pontos. Não é um mau resultado, até porque o Grêmio depois joga uma fora de casa e depois fecha essa primeira fase jogando na Arena do Grêmio. Obrigada, boa noite, boa Chico. Noite. Bom, e a gente segue falando em futebol, mas agora sobre a Copa do Mundo que movimenta o setor hoteleiro e imobiliário nas cidades sedes. Alugar um apartamento próximo ao estádio Beira-Rio, por exemplo, pode render um bom dinheiro, porque a região está super valorizada. O aluguel da casa de fundos com paredes de madeira e móveis simples sai por R$90 mil no mês da Copa. Segundo o dono, o preço é por causa da localização, em frente ao estádio Beira-Rio, onde vão acontecer os Jogos do Mundial. Se tiver alguém disposto a pagar, não tem problema nenhum, vou pegar meu caniço, vou me mandar para o interior, vou pescar, vou me divertir e deixa a Copa do Mundo rolar aqui que não me interessa a Copa do Mundo. Segundo este especialista, a expectativa de lucro do... Fora de mercado, bem fora de mercado. Muito provavelmente eles vão chegar no valor que realmente eles devem ser locados. Então a pessoa vai trazer, o proprietário vai trazer para o valor real e vai acabar de repente diminuindo o valor para poder locar, porque senão vai ficar com o imóvel desalugado. Mas muitos turistas já toparam pagar valores exorbitantes. Jussara mora a 3 quilômetros do estádio e conseguiu alugar o apartamento para 3 franceses. Eles vão pagar R$24 mil pela estadia de apenas 10 dias. Isso que eu vou tirar em 10 dias, meu trabalho é 1 ano que eu levo para tirar esse valor. Durante a Copa do Mundo, os hotéis também vão cobrar mais caro. Para passar uma noite nesta suíte, por exemplo, hoje o preço é de cerca de R$500. Se for em um dia de jogo do Mundial, daí será preciso desembolsar quase R$900. Em média, as diárias subiram 178% em todo o país durante a Copa do Mundo. Em Porto Alegre, o reajuste médio foi bem inferior, 33%. É aquela famosa questão de oferta e procura. É plenamente normal em relação a um evento, a um super evento como é a Copa do Mundo. Afonso Ritter, é um exagero evidente que pretendem cobrar por um aluguel na Copa, não é? Boa noite. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Juliano. Boa noite a todos. Obviamente que sim. Parte da explicação, como se disse, está na lei da oferta e procura, que chama atenção sempre quando a grande aglomeração de pessoas. Há muita gente procurando hospedagem e menos oferecendo. Mas há também uma parte de ganância, como eles próprios reconhecem, quando dizem que vão ganhar em 10 dias o que costumam receber em 1 ano. Além disso, deve-se acrescentar ainda que recém começa aqui, o costume da hospedagem em casas de família, conhecida pela expressão cama e café ou bed and breakfast. E não me toque, acontecendo algo semelhante na Expo Direto,
por falta de hotéis e também com preços muito salgados. Pois é, o problema é que o Brasil já é um país visto como caro, não é mesmo, Afonso? É verdade, e isso pode se acentuar na Copa, prejudicando também o pós-Copa. Em vez de atrair mais turistas, poderemos estar afugentando os que vinham. A revista inglesa The Economist tem divulgado nos últimos anos o que chama de índice Big Mac, os preços do lanche do McDonald's no mundo. E, sistematicamente, o brasileiro é um dos mais caros. E não só por causa dos impostos elevados. O governo federal criou até um comitê interministerial de acompanhamento de preços, tarifas e qualidade de serviços para a Copa do Mundo, para tentar controlar a voracidade dos hotéis. Mas, apesar do nome pomposo, lamentavelmente não tem muito o que fazer. Vamos ver como é que vai ser na prática isso tudo. Isso aí parece a lei de Gerson, né? Todo mundo quer levar, tem que levar vantagem em tudo, né? Pra quê, né? Pois é. Pois é, mais de 26, pelo menos uma boa notícia agora, Afonso, mais de 26 mil novas vagas de emprego em fevereiro fazem do Rio Grande do Sul o terceiro estado com o maior número de postos abertos. A informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho divulgado hoje. Em todo o país, o número de empregos gerados passa dos 260 mil. O segundo melhor saldo para o mês na série histórica, que só perde para fevereiro de 2011. Em instantes, presidente do Supremo Tribunal Federal visita o Presídio Central de Porto Alegre. E ainda a gaúcha vive drama nos Estados Unidos, se recuperando de uma cirurgia para retirar um tumor no cérebro e endividada, a jovem depende de campanha feita por amigos para arrecadar fundos. Comentário de Afonso Ritter. Oferecimento GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Na nostra família, tudo tem que ser perfeito. Ninguém briga pelo controle. Tem para todo mundo. Só tem uma coisa que a gente não perdona por nada. Uma TV sem Sky. Massa para fazer umas pizzas. Primeiro... Mas que? Tua família não tem Sky? Toda a família quer Sky com planos a partir de R$ 49,90. Não é promoção, é preço. 4.004, 1111. Sky, você na frente sempre. Todos nós precisamos de alguns minutinhos de reflexão para começar o dia com fé e esperança. Envie um SMS com a palavra fé para o número 1315 e você receberá salmos da Bíblia e orações por apenas R$ 3,99 por mês. Envie agora mesmo fé para 1315 e fortaleça sua espiritualidade. Que foi, amor? Acho que os vizinhos vão reformar. Vai construir ou reformar? Vai de Eternite. Olha só, além das melhores opções em coberturas, a Eternite tem soluções construtivas, acessórios, louças e metais sanitários. Tudo com a qualidade da Corujinha. Uhul, uhul. Tá bom, amor. Vamos reformar. Eternite. A marca da Coruja. Olá, agora o Brasil Urgente está com reforço de peso, ele, Luiz Carlos Reck. Bogado, já na abertura do Brasil Urgente, a gente traz as últimas informações de Grêmio de Internacional, projeta o que está por vir a acontecer e tem aquelas de primeira. E se precisar tem amarelo e vermelho também, Bogado. Estamos de olho com o Luiz Carlos Reck, também agora no futebol. E na Band. Isso aí. Lá vai Juninho, passou pelo zagueiro, driblou o goleiro, vai fazer. Opa, vai pra onde, amigão? E foi embora. Entrou no túnel, acelerou, fez a finta. Lindo lance, deu chapéu, entrou na área aí. É gol! Promoção Sorte em Campo Sicredi. Invista ou indique novos associados e ganhe números da sorte para concorrer a R$30 mil por semana e a R$250 mil no final da promoção. Sorte em Campo Sicredi. Gente que coopera, cresce. Seu crédito acabou, você precisa ligar e você não sabe onde recarrega o celular. Se liga na dica, acesse já e carregue OnePay.com.br
Quer se declarar, mas ficou sem crédito no celular? Com o OnePay você recarrega agora, mas paga com o seu cartão de crédito. São até 40 dias para pagar. Dá tempo de namorar muito. Ligue estrela 3113. Se o seu crédito acabou, acesse já e carregue onepay.com.br. Está à procura da beleza? Bem-vindos a Núcleo Estética. Atendimento personalizado, profissionais qualificados, pacotes com promoções. Cortes, penteados e maquiagem. Depilação, massoterapia estética e terapêutica. Estética facial, podologia, manicure e pedicure, mega hair e produção de noivas. Ligue e agende no 51-3212-2934. Ao lado da escadaria da Borges, Rua Duque de Caxias, 1348. Núcleo Estética e Serginho Built. Band Cidade. Oferecimento Ugine Esportes. Voluntários da Pátria, Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, visitou há pouco o Presídio Central de Porto Alegre. A visita faz parte do mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal entrou no maior e mais superlotado presídio gaúcho, junto com juízes, integrantes do Ministério Público e o secretário de Segurança. A visita de Joaquim Barbosa a duas galerias durou aproximadamente 20 minutos. O presidente do STF esteve em um dos pátios do Presídio Central, visitou uma galeria onde não havia presos e outra onde estão aproximadamente 380 homens. Segundo assessores que acompanharam a visita, Joaquim Barbosa conversou rapidamente com alguns apenados. As condições que eu pude ver, presenciar aqui, são absolutamente as mesmas que nós podemos encontrar em todo o país. Esse presídio aqui segue um padrão daquilo que não deveria ocorrer. Dignidade das pessoas encarceradas, a impressão que se tem é que ela foi aniquilada, foi colocada de lado. O Central tem capacidade para pouco mais de 2.000 detentos e hoje abriga aproximadamente 4.400. Nós estamos em Canoas, aqui ao lado, gerando já em obras 2.800 vagas, em 4 cargos prisionais. Com certeza o preso não sai recuperado daqui. Evidentemente que não. Ele, muito provavelmente, em alguns casos, vai sair daqui muito pior do que entrou. Uma gaúcha que mora nos Estados Unidos vive um drama. Com um tumor na cabeça, ela passou por cirurgia e adquiriu uma dívida que não consegue pagar. Márcia mora há 7 anos nos Estados Unidos e descobriu, no final do ano passado, um tumor no cérebro. Foi um choque enorme, né? A gente sempre vê ela tão alegre, bem disposta. A brasileira carcerário do 4 cirurgias e ainda precisa de repouso absoluto. Márcia, que está ela não conseguiu um tratamento gratuito nos Estados Unidos, como também não tinha plano Márcia, de saúde. Depois de 6 meses de tratamento, qual a tua dívida no momento? A minha dívida já está em quase $200 mil. Como você viu, a gente teve um problema com essa reportagem. A gente vai ajustar essa reportagem e exibir para você amanhã aqui no Band Cidade. E não esqueça que hoje às 10h30 estreia a nova temporada do CQC aqui na tela da Band. O Band Cidade fica por aqui. A gente fecha o nosso telejornal com samba, show de Alcione, Diogo Nogueira, Martinho da Vila e Roberta Sá, que se apresentaram ontem na capital dentro das comemorações pelos 242 anos de Porto Alegre. Segundo a organização do evento, 70 mil pessoas assistiram ao espetáculo. Até amanhã. Boa noite.